Bom dia para você ligado na CDL-FM, no Conectamente. Mais uma segunda-feira juntos. Esse programa vai ao ar segunda-feira às 8h30 da manhã. Mas você pode acompanhar esse programa e outros programas do Conectamente e muito mais conteúdo na plataforma Multiprosa da CDL-BH. E o programa de hoje fala do poder das mulheres. Fernando, faz a introdução do tema para a gente aí. Bom dia, Paulo Leite. Bom dia aos ouvintes da Rádio CDL. O Brasil conta com mais de 7 milhões de mulheres empreendedoras. Um gigantesco universo de criatividade, geração de emprego e renda e também com muitos desafios enfrentados, né, Paulo? Tem uma fera, uma especialista para falar sobre esse tema, né, Paulo? Ela é cofundadora do Do It Girls, que é uma escola de negócios para mulheres. É vice-presidente de novos negócios da Rex Rental, locadora multicategoria formada em Direito, com especialização em Gestão de Negócios e Finanças e formada em Negociação em Harvard. Tem que estender o tapete vermelho, né? Adriana Tavares, bom dia, que prazer falar com você. Bom dia, prazer, obrigada pelo convite. E é um prazer falar sobre esse tema que eu vivo todos os dias, tanto na minha empresa, que estou lá como vice-presidente, quanto no Do It Girls, essa escola de negócios que eu fundei com 2 sócias em 2019. Vamos falar sobre isso. E olha, o Fernando estudou muito sobre o tema, por isso eu vou dar para ele a oportunidade de fazer a primeira pergunta. Hoje não é sorteio não, Paulo? Hoje não é, porque eu sei que você estudou sobre o tema, então a primeira pergunta é sua, Fernandão. Bora lá, então. Adriano, conta pra gente como que surgiu essa ideia, essa união. Vocês já eram amigas? Vocês tinham desafios parecidos? Conta pra gente o início do Do It Girls. Então, na verdade, o Do It Girls surgiu em 2019 e ele surgiu eu posso falar que foi por acaso. A gente foi num evento de negócios juntas aqui em BH. E aí, nesse evento, a gente tinha se encontrado no final de semana anterior. Eu sou amiga da Bruna, uma das minhas sócias de infância. E a Natália eu conheci na faculdade de Direito. A Natália tinha mais tempo que eu não via ela, mas a Bruna eu tinha mais convivência com ela. E a gente se encontrou no final de semana anterior, num aniversário de criança. E a gente não falou nada sobre o evento. A gente falou sobre várias amenidades, mas sobre o evento a gente não falou. E a gente encontrou nesse evento de negócios. É aquele negócio de Instagram, você tá aqui, eu também, vamos almoçar e tudo e tal. E a gente foi almoçar, a gente começou a conversar. Onde você tá trabalhando mesmo? O que você tá fazendo? Como é? Como é que funciona? E a gente falou assim, gente, a gente não para falar sobre isso. Nós mulheres somos engolidas por assuntos de filhos, de família, que não são menos importantes, mas enfim, a gente acaba não colocando tanta energia no nosso universo carreira. E a gente falou assim, vamos encontrar uma vez por mês para falar sobre isso? E o dia escolhido foi altamente aleatório, assim, a primeira quarta-feira do mês foi aleatório. E a gente falou assim, a gente faz um lanche, a gente encontra depois do trabalho e vamos lá. E aí, no primeiro dia, a gente marcou no escritório de contabilidade da Natália, que ele tem um espaço lá e tudo, um coworking. A gente marcou lá, quando a gente chegou lá, tinham 35 mulheres. A gente falou assim, meu Deus, de onde surgiram essas mulheres? Porque o nosso compromisso era, vamos cada uma chamar 3 amigas? Seremos 10. E tinham 35 pessoas. A gente falou assim, bom, acho que tem pessoas interessadas nesse tema. E aí a gente resolveu fazer esse encontro todo mês. Só que assim, a gente continuou fazendo, mas era uma coisa assim totalmente genuína, a gente nunca ganhou dinheiro com isso. E aí a gente comprava o lanche com o nosso dinheiro, a gente fazia tudo do nosso jeito, até que veio a pandemia e a gente falou assim, nossa, e agora? Como é que a gente vai conseguir continuar tocando esses encontros? A gente foi fazendo lives e sempre com esse tema de negócio, a gente sempre levava alguém para falar sobre o tema de negócios. Então a gente levava para falar sobre gestão de pessoas, para falar sobre gestão de pessoas, sobre relatório financeiro, sobre networking, sobre financiamento. O tema sempre era ligado a negócio. Até que depois da pandemia, em 2020, a gente falou assim, bom, o negócio tá bonito, tá legal, mas assim, tem que começar a dar dinheiro, porque tá tomando muito nosso tempo e a gente precisa de entender para onde que a gente vai levar isso. Aí foi quando a Bruna fez uma transição de carreira, era executiva de uma multinacional, ela saiu e falou assim, bom, eu topo tocar o negócio exclusivamente, e aí a gente está aí até hoje. Hoje a gente somos mais de 500 membros ativas, a gente já fez mais de 100 encontros,
em BH, em São Paulo, fizemos em São Luís. A gente acabou de voltar do Rio com 50 mulheres. Então, essa é a nossa história. E como é que é, por exemplo, entender o tamanho da mulher, a proporção da mulher no universo de negócios que tem, sem nenhuma misoginia, tem uma cara masculina preponderante há muito tempo? Como é romper isso e convencer mais mulheres a acreditar que é preciso demolir e não romper essa história? Acho que assim, a maior e melhor forma de fazer isso é tendo mulheres que são inspirações. Porque até pouco tempo atrás, até as minhas próprias inspirações eram homens. A gente sempre colocou eles nesse lugar de também quero chegar ali, mas as caminhadas são muito diferentes, né? E eu vivo muito isso na minha empresa, que eu sou sucessora, uma empresa familiar de 42 anos, uma locadora, um mercado muito masculino. A gente fez uma pesquisa recente na nossa empresa, no nosso mercado, e a gente viu que 82% dos homens não gostam de negociar com mulheres. E eu toco uma empresa que é gerida, assim, a minha empresa são 2 mulheres. Eu e minha irmã, que somos sócios, né? Minha irmã é CEO da empresa hoje. Então a gente fica se perguntando, e aí, como é que a gente toca isso? Como é que a gente quebra essa barreira, né? E a gente quebra essa barreira, na minha opinião, é trazendo conhecimento. É trazendo essa mulher para o lugar do conhecimento. Então, hoje eu tenho muita tranquilidade de sentar numa mesa para discutir sobre balanços, sobre relatórios gerenciais, falar sobre indicadores. E esse lugar só foi possível porque a gente foi correndo atrás de conhecimento e exatamente o que você falou, rompendo essa barreira, mas é uma luta diária, é difícil para a gente, é uma caminhada muito mais dura para a mulher, sem dúvida. Vocês trabalham de uma forma bem impactante o empoderamento feminino. Acho que tá na veia e no DNA de vocês. Como que vocês projetam essa transformação? Uma pessoa que quer participar lá do It Girls, fala, putz, vou entrar lá e vou me transformar. Você já falou da parte do conhecimento, um ponto bem interessante, da inspiração em mulheres que estão à frente de empresas ou que têm ali um know-how e uma expertise a passar para vocês. Mas como que o impacto de buscar essas pessoas? Assim, porque eu acho que a transformação, talvez, você falou, putz, 35 pessoas tiveram interesse em participar. Mas como que eu transformo a vida dessas pessoas, que agora são as 500, né, ou mais de 500 mulheres, através desse propósito, desse trabalho? Então, a transformação, de novo, eu volto na inspiração. Porque, assim, a transformação que a gente vê, vou te dar um exemplo. A gente estava lá no Rio esse final de semana com 50 mulheres e teve uma palestrante que levou a mãe dela. E a mãe dela é uma médica lá do Rio, ela é bem referência lá, ela é uma médica homeopata, e ela está enfrentando um processo de câncer já tem mais de 1 ano. E aí, desde então, ela falou assim, ela tem uma condição que deu a ela a possibilidade de não trabalhar durante esse tratamento, né? Obviamente pelas condições físicas também, né? E aí, ela chegou lá e a gente fez um momento onde cada uma tinha 30 segundos para se apresentar. Eu sou Adriana, eu sou VP da empresa X. Eu sou fulano, eu sou médica, eu tenho uma clínica. Elas foram se apresentando. E aí, no final, ela deu um depoimento assim que a gente ficou até emocionada. Ela falou assim, nossa, eu tô vendo aqui médicas empreendendo, coisa que eu não vi na minha geração. Ela tem 65, 66 anos. Coisa que eu não vi na minha geração. Eu vou reabrir a minha agenda de consulta para atendimento online. Porque até então ela estava resistente com isso. Ela falou assim, isso não é para mim. Pra quê? Eu não preciso disso, eu já cheguei até aqui e tal. Ela falou assim, nossa, eu vi tanta gente jovem, com tanto brilho nos olhos. Então eu acho que é o exemplo. É você ver mulheres que são mães, que têm uma jornada tripla, que estão ali, que tem um casamento como um pilar importante ou não, ou que até optaram por não ter filhos, mas estão ali lutando para ter o lugar delas. Então aí você fala assim, olha só o poder de transformação do exemplo de ver que tem mulheres fazendo isso e que a gente também pode fazer. Porque a mulher é muito movida a isso. O ambiente feminino de empreender é muito diferente do ambiente masculino. O masculino, às vezes, é mais objetivo. Eu sei porque eu faço parte de um grupo de networking que é 90% masculino e eu vejo muito isso lá. Vocês homens são muito mais objetivos, vocês homens são muito mais
preto no branco. A mulher, ela precisa de encontrar um pouco mais de propósito, a mulher precisa de encontrar um pouco mais de motivo. E o Do It Girls veio para isso, para mostrar que os motivos também são relevantes, que podem te levar para um outro lugar. Uma coisa que é interessante, você falou dessa diferença, e eu vejo isso como talvez um ponto muito mais positivo. A parte de ser objetivo do homem talvez não consiga ou atrapalhe na geração de vínculo entre as pessoas. Uma coisa que eu vejo que quando as empresas crescem, a conexão e o vínculo manda muito mais. Porque ali você consegue passar o seu propósito. E as mulheres têm muito isso, né? Da conexão, do vínculo afetivo. E esse cuidado, talvez num contexto exponencial, que o Do It Girls, eu vejo como uma startup, né? Sim, vocês entraram de uma maneira e aí estão buscando canais digitais, tem podcast, tem várias outras vertentes. Mas quando você vai para o vínculo para passar um propósito, isso é muito fundamental, eu acredito. Muito, muito fundamental. E assim, a gente vê todo encontro que a gente vai, a gente não tem assim um viés, vou falar assim, totalmente livre de preconceito, assim, a gente não tem um viés assim motivacional. Nossos encontros não são motivacionais, nossos encontros são de conteúdo. Mas é incrível como é que as mulheres saem de lá motivadas. Mesmo não sendo o nosso objetivo principal, assim, de ser uma coisa motivacional, é uma coisa mais, assim, de trabalho, de execução, de indicador, de meta, a gente fala muito sobre isso, e elas saem de lá, nossa, vou levar isso para minha empresa, olha só, eu consigo aplicar isso aqui no meu negócio, que também eu acho que é uma coisa que vem com as gerações, né, a mulher, ela muitas vezes não é incentivada a isso desde nova, né, diferente dos homens, né, você vê as faculdades de ciências exatas, por exemplo. Hoje em dia isso tem mudado, mas né, até pouco tempo eram tomadas por homens. Então, o homem ele sempre foi, desde o início, incentivado a arriscar, a tomar risco. A mulher não, a mulher ela busca um lugar mais seguro, ela busca um caminho mais certo. Então, quando a gente mostra que é possível também ir lá, dar a cara, tomar risco, elas se sentem encorajadas a fazer isso. Você falou de crença, eu estava louco para perguntar de economia, mas eu mudei a conversa aqui. Porque você falou duas coisas que chamaram a atenção. A crença, acreditar em você, e falou deu um dado do número de homens que não querem negociar com mulheres ou que não têm confiança, que é um dado assustador. Outro dia eu estava conversando com uma deputada federal que me disse que, por experiência, ela descobriu que mulheres votam em homens mais do que votam em mulheres. Sim, e eu fiquei não duvido. E eu fiquei preocupado com essa realidade. Porque é uma questão de confiança, de credo. Como é que você arrasta a mulher para esse credo novo, esse credo de entendimento e de relação de confiança direta com outra mulher? Então, eu falo assim, hoje está sendo até um bom dia para falar sobre isso, né? Porque teve a vitória da Rebeca lá nas Olimpíadas, e tem uma, não sei se deu tempo de vocês verem, mas tem uma foto circulando muito bonita dela no pódio. Elas fazendo reverência. E elas fazendo reverência. A mulher também tem isso, sabe? Ela tem uma competitividade entre mulher muito forte. E a gente tem um lema no Do It Girls que é assim, se sobe uma mulher, sobe outra. A gente fala assim, se você é mulher, assumir um cargo de diretoria, leva mais uma com você. Não acha que você tem que, pra você estar ali, você tem que tirar outra pessoa. Se você chegou ali, leva outra. Então, a gente tem um lema lá que é assim, subiu uma, sobe outra. A gente sempre, nos encontros, a gente fala sobre isso. Então, o que a gente procura sempre nas nossas mídias sociais, nos encontros, é exatamente levar a mulher para esse lugar de que menos competição e mais colaboração. Então, essa foto, eu acho que para a gente do Do It Girls é muito emblemática, né? Porque, assim, a Simone Biles, que foi a mulher referência da ginástica olímpica ali, ela estava ali reverenciando a brasileira que, enfim, tomou o lugar dela no primeiro lugar. Então é isso, é tirar a mulher desse lugar de inveja, de que se ela tá ali, ela perdeu o lugar. Não, ela também ganhou, ela tá em segundo lugar, e ela deu lugar para outra mulher, que bom que foi outra mulher. Então, o Do It Girls, a gente também tem essa missão e esse compromisso de mais colaboração, menos competitividade, mais colaboração. Essa questão da confiança, o Paulo tocou num ponto bem interessante. A confiança, eu sempre balizo ela em duas coisas. Muita gente leva a confiança muito para o lado da ética. Mas tem a confiança no lado dos resultados, né? O lado ético é o lado de transparência, que é de correção, e o lado da confiança na entrega é o outro pilar. Em qual desses pilares de confiança você acredita? Com certeza a parte ética eu já tirei. É uma
pergunta direcionada. Mas você acredita que esse lado da confiança é pro lado da capacidade de entrega das mulheres? Que as pessoas poderiam ter algum certo preconceito? Eu acredito muito, e eu tenho até uma experiência pessoal, que assim, eu trabalho no mercado muito masculino, e a gente brincava lá com meu pai que ele ia ter que encarar 2 filhas, porque ele não teve um filho homem. E aí foi uma sucessão difícil para ele também, né? Um homem já estava ali com 65, 70 anos, ter que tirar a mão de um negócio que tem quase 90% de homens trabalhando para entregar para 2 mulheres. Então, ele também teve que vencer um preconceito. E como é que a gente quebrou essa confiança dele, né? Foi quando a gente conseguiu tirar um diretor nosso muito relevante da empresa, que ele, inclusive, não queria. E quando ele saiu, em 12 meses, a gente cresceu o faturamento da empresa em 70%. Oh. Então, assim, a gente não teve que provar para ele a competência de forma subjetiva. A gente entregou para ele um número. A gente falou, olha só o que a gente fez com o número da empresa. Então, eu acho que a mulher, ela também, ela é obstinada. A gente fala muito lá no Do It Girls que o nosso horário comercial, ele é diferente do homem, né? Porque no horário comercial, a gente tem que levar o filho na escola, voltar, trabalhar, fazer academia, fazer não sei o que lá, e trabalhar. Então, assim, a gente não tem aquele negócio assim, não, quando eu chegar em casa, eu termino de fazer isso. Não, a gente não tem como fazer isso depois que a gente chega em casa. Então, a gente até fala que a maternidade, ela traz essa eficiência para a mulher. Porque a gente fala assim, eu não tenho o terceiro tempo, o meu tempo é o tempo que eu tenho aqui agora. Então eu tenho que entregar isso aqui no tempo. A maternidade, inclusive, é um marco para a mulher em termos de produtividade, e foi para mim também. Eu tô aqui, eu saio daqui, já tenho que fazer outra coisa, porque 5h50 eu tenho que estar na porta do colégio buscar minha filha. Então, a mulher, ela tem essa organização e esse compromisso com horário, com resultado, com objetivo, e a gente tem provado cada vez mais que a gente é muito obstinada com os resultados e com os números também. E por falar em números e resultados, a gente está terminando o programa, indo para a reta final, mas para entender um pouquinho qual é o desempenho das empresas dirigidas por mulheres, o desempenho econômico, o desempenho financeiro, já é mensurado? Há um sucesso garantido? Há um entendimento de retorno absoluto, como disse o Fernando, de números concretos, de coisas que a gente pode entender? Não, já existem vários estudos que mostram que, primeiro falando até um pouco de diversidade, né, da importância da diversidade, né, mas falando da mulher, né, que as mulheres hoje em cargo de diretoria estão entregando muito mais do que os homens. Outra coisa que a gente tem visto muito, assim, que a mulher, ela é tão correta com as entregas e com o que ela promete, tudo que a mulher, quando ela fala assim, por exemplo, a mulher quando vai se candidatar a uma vaga que fala lá, tem que ter inglês fluente, Excel não sei o quê, isso e aquilo. Ela só se candidata se ela tiver todos os requisitos para preencher a vaga. O homem não, o homem arrisca. Então, tem acontecido muito isso, assim, de, por exemplo, quando vai a abertura de vaga, ter menos mulheres se candidatando, mas as mulheres sendo contratadas, porque as que se candidatam, elas têm certeza que elas conseguem preencher essa vaga. E a gente tá vendo mulheres brilhando aí, né? A Cristina Junqueira é um exemplo, né? Tá indo para a 4ª gravidez. E ela até deu um depoimento recente, né? Mas você não tá cansada? Grávida do 4º filho. Ela, gente, isso é só a vida acontecendo. Ela deu um depoimento falando sobre isso, né? A gente tem uma mineira aqui, né? A Mônica Roque, que é CEO da Solids, né? Primeira empresa tech de recursos humanos que recebeu 500 milhões de aporte, né, de um fundo. Então, a gente tem mulheres brilhando aí, acho que a gente vai ter mais. E é só o começo. E é só o começo do nosso papo, que está chegando ao final, infelizmente. A gente vai ter que convidar a Adriana e as meninas do It Girls para uma nova conversa aqui. A Natália, a Bruna, a Adriana Planito está aqui conversando com a gente. Fernandão, antes da gente encerrar, resumo do nosso papo. Resumir difícil, mas acho que é sensacional esse entendimento, né, do poder das mulheres. Acho que da capacidade de entrega, acho que tudo a Adriana falou muito bem relacionado ao negócio. A mulher tem todo um preparo e todo um cuidado. Mas o ponto que me chamou mais a atenção, acho que ela falou da maternidade agora no final, porque eu acho que é a geração de vínculo da mulher com essas. Acho que na maternidade talvez seja o maior vínculo
que a gente tem como pai também, né, Paulo? Sim. Eu também tenho 4 filhos. Nossa, mas eu falo, também. Minha esposa é punk lá e é empreendedora também. Mas o que eu vejo é que esse vínculo dentro do mundo dos negócios é uma coisa que faz com que a empresa se torne e busque ter um crescimento exponencial, porque ali você consegue disseminar o amor, disseminar o propósito e todo mundo entender de uma maneira clara. Adriana Tavares, que bom conversar com você. Muito obrigado por ter vindo aqui no Conectamente para essa prosa e vamos repeti-la com certeza. Obrigada pelo convite e fica o convite para seguir nossas redes sociais, @doitgirls, e vai ser um prazer ver todos lá. Para você que está nos acompanhando, está chegando ao final mais essa edição do Conectamente, quer mandar críticas, opiniões, sugestões, principalmente se você quiser falar mal do Fernando Cardoso, conectamente@cdlbh.com.br. Conectamente termina por aqui, te desejando uma ótima semana e te convidando para segunda-feira que vem estar de volta aqui conosco. Até lá.